provavelmente já deve ter ouvido algumas frases que eu vou te dizer agora. A primeira delas: o meu setor de pintura só me dá prejuízo. Eu só tenho dor de cabeça na pintura. Se eu pudesse, eu acabaria com a pintura dentro da minha fábrica. Pena que eu não acho ninguém para terceirizar. Nós ouvimos essas frases todos os dias nas consultorias que prestamos aos nossos clientes em setores de pintura em todo o Brasil e até mesmo fora dele. Essa é a Semana Digital da Formobile, Indústria 4.0. E hoje nós vamos falar bastante sobre gestão de pintura e gestão de produtividade e economia no setor de pintura. Meu nome é Flávio, eu sou gerente de desenvolvimento de processos de pintura do Grupo ARP Aspersul. Seja bem-vindo. Eu gostaria de começar nos apresentando primeiramente. Nós somos o Grupo ARP Aspersul, o maior grupo em fornecimento de soluções completas para a pintura do país. E dentro do nosso grupo nós temos a ARP, que é a empresa especializada no segmento de movelaria. O grande diferencial do Grupo ARP Aspersul é que a gente possui uma solução completa para a tua pintura. Desde toda a parte de cabines e equipamentos, até consultorias, treinamentos, para que você tenha a melhor otimização do teu setor de pintura, o melhor aproveitamento, a melhor produtividade e que você faça lucro no teu setor. Eu separei para você hoje alguns tópicos na qual nós vamos falar justamente sobre a gestão do setor de pintura. Desses tópicos, os que mais nós trabalhamos dentro das consultorias que nós levamos para as fábricas são a gestão do ambiente de pintura, o ambiente perfeito para pintura, a gestão das pessoas, dos pintores, dos profissionais que trabalham nesse ambiente, a gestão dos processos de pintura, a gestão dos químicos da pintura, toda a tinta e todo o produto que é utilizado para a pintura dos seus móveis, a gestão dos equipamentos de pintura e, finalmente, a gestão da produtividade. Com esses 6 tópicos, você consegue abranger todo o teu setor de pintura e fazer com que ele fique muito mais produtivo e lucrativo. Então, primeiro tópico, vamos começar falando sobre a gestão do ambiente de pintura. O ambiente de pintura é talvez um dos maiores fatores, seja para o bem ou seja para o mal na pintura. Então, se você tiver um bom ambiente de trabalho, você vai conseguir tirar qualidade na tua pintura. Se você tiver um ambiente ruim, você não vai conseguir essa qualidade. Isso é fato, isso a gente já faz há 25 anos e com certeza é a maior reclamação que nós temos. Não adianta muitas vezes você investir em toda uma estrutura para pintura e você não cuidar para que isso esteja limpo todo o tempo. Nós costumamos falar que a pintura ela é muito parecida com o centro cirúrgico, por exemplo. Precisa ser um ambiente limpo, um ambiente isento de poeira. A poeira ela é o maior inimigo do acabamento. Então, no setor de pintura, a gente precisa prezar pela limpeza. O que nem sempre é fácil dentro de uma fábrica de móveis. Por isso, nós temos toda a linha de cabines pressurizadas para que você tenha pressão positiva dentro do ambiente. O que é pressão positiva? Você vai insuflar ar limpo, que vai passar por 3 sistemas de filtragem, dentro da cabine, e esse ar, quando você puxar a porta externa da cabine, ele vai soprar para fora e impedir que o pó entre. Isso já é um grande avanço para que você consiga pintar de maneira correta e com qualidade. No entanto, você precisa de um pouco mais do que isso. Esse ambiente ele precisa sempre estar limpo. Então eu vou te dar algumas dicas para que isso aconteça. Primeiro, todo dia, antes de você começar o trabalho, limpe todo o setor. Passe um ar comprimido se possível, espere abaixar a poeira desse ar comprimido e passe um pano molhado em tudo, para que você tenha certeza que o teu ambiente vai estar limpo. Ligue a pressurização da sua cabine quando você estiver limpando ela com ar comprimido e quando você estiver passando pano nela. Porque com isso você vai conseguir com que o ambiente esteja isento de poeira. Mais uma dica importante.
tudo aquilo que você vai pintar dentro da cabine já precisa entrar para dentro da cabine limpo. É muito comum nós vermos, por exemplo, as pessoas limpando as peças dentro da cabine de pintura. Quando você faz esse tipo de operação, você levanta a poeira que está nessa peça e quando você começar a pintar, essa poeira vai cair em cima da peça que você vai estar pintando e vai estragar seu acabamento. Então o mais importante é que você sempre, tudo que for para dentro da cabine precisa estar limpo. Quando os pintores vão entrar para a cabine, eles têm que estar com o sapato limpo, têm que estar com o macacão limpo. As peças a serem pintadas precisam estar limpas. Então a limpeza, ela é a primeira palavra de ordem dentro do setor de pintura. E isso, por mais óbvio que pareça, é a maior causa que nós encontramos que as pinturas estraguem hoje. A maior causa de contaminação por sujeira, por partícula, até mesmo por excesso de névoa, de tinta, hoje é causado por sujeira dentro das cabines de pintura. Segundo tópico, gestão de pessoas. O profissional que trabalha na cabine de pintura é um profissional muito especial dentro da fábrica, porque muitos outros processos, por exemplo, você consegue fazer de maneira automática. Por exemplo, o corte de chapas você consegue fazer numa seccionadora automática. A colagem de bordos você consegue fazer numa coladeira automática. Processos de furação e usinagem da mesma forma. No entanto, um processo manual de pintura depende do talento do pintor que está executando. Então é extremamente importante que esse profissional seja o mais bem aproveitado possível. Então deixo uma dica preciosa para você agora. Pintor que não estiver pintando é prejuízo. Se ele não estiver com a pistola de pintura na mão pintando para você, se ele estiver fazendo qualquer outra coisa, ele está sendo subaproveitado. Então você precisa muitas vezes ter a consciência de que o seu pintor não vai conseguir fazer todas as etapas do processo. Então separe o seu pintor para pintar. E você pode pegar uma outra pessoa, por exemplo, e colocar essa pessoa para preparar tinta para você, por exemplo. Ou para poder abastecer peças para que ele pinte. Ou para colocar os suportes para onde você vai colocar as peças. Mas o pintor precisa necessariamente estar pintando. Segunda dica que eu te dou na gestão de pessoas. Trabalhar com pintura é você trabalhar com produtos químicos que são nocivos à saúde. Então verifique se o seu pintor tem todos os EPIs necessários para que ele possa trabalhar. Se ele tem máscara, se ele tem um macacão correto para pintura, se ele tem luvas que ele possa aproveitar para ele não ter contato com os produtos químicos diretamente. E crie um procedimento operacional padrão para que ele use todos esses EPIs antes de entrar na cabine. Isso é essencial para a segurança do pintor e para a segurança da empresa. As funções da pintura, elas precisam estar muito bem definidas. Então, o que eu te recomendo? O teu pintor, ele está ali para pintar. Você tem um preparador de tinta. Esse preparador, eu te recomendo que ele seja treinado pelo teu fabricante de tintas. O fornecedor que te fornece tinta, ele vai treinar esse rapaz a misturar tinta corretamente, a medir a viscosidade da tinta, por exemplo. Porque o que a gente vê muito hoje? A gente vê muito uns aprendendo com os outros. E isso acaba dificultando um pouco o trabalho, porque nem sempre se ensina da maneira correta. Então, se você vai comprar um equipamento de pintura novo, quem te forneceu o equipamento precisa treinar o teu pessoal. Quem for fornecer tinta para você, o teu fornecedor de tinta precisa treinar o teu preparador de tinta, para que você tenha o melhor aproveitamento da tinta, o menor desperdício e uma maior produtividade. Terceiro tópico. Gestão dos processos de pintura. Muitas vezes a gente dá consultorias onde as pessoas dizem assim para nós: nós não temos espaço para poder colocar os móveis que pintamos, ou não temos espaço para pintá-los na cabine. E aí quando você chega no ambiente, o ambiente ele está, como é que eu vou te dizer isso, um pouco mais do que poluído. No sentido de, todos os dispositivos que você usa para poder pintar peças diferentes, estão todos dentro da cabine. Isso
te facilita na hora de você trocar de um dispositivo para o outro, mas isso te dificulta muito quando você tem que colocar as peças para pintar. Então o que eu te recomendo? Planeje a sua pintura no dia. Se você tem que pintar, por exemplo, cadeiras na parte da manhã, estou falando agora para você que tem produção seriada de cadeiras. Se você vai pintar cadeiras na parte da manhã, já separe os dispositivos para que você pinte as cadeiras todas na parte da manhã. Na parte da tarde, você vai pintando, vai pintar mesas, tira os dispositivos da cadeira de dentro da cabine, coloca os dispositivos de mesa. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes isso não é. A gente encontra diversas vezes todos os dispositivos juntos dentro da cabine, sendo que o de mesa está junto com o de cadeira e está se pintando de cadeira. Então, organização do espaço é fundamental para que você tenha um processo produtivo mais acurado. Outra dica que eu te dou agora, tá? Existe uma coisa que já é utilizada nas máquinas automáticas, principalmente as CNCs, há muitos anos, chama-se campo de trabalho pendular. Você tem dois campos de trabalho, um ao lado do outro. Então, quando eu tenho uma cadeira aqui, o pintor está pintando do lado de cá. E aí eu coloco outra cadeira do lado de cá, esperando a pintura. Quando o pintor acabou de pintar essa cadeira, ele automaticamente já vai pintando essa. O preparador retira essa cadeira daqui e coloca outra cadeira no lugar. Isso também é uma dica que a gente já vê as pessoas fazendo todo dia. Mas eu tive a oportunidade de estar numa fábrica na semana passada, onde justamente o maior problema era esse, era a produtividade. E aí eu vi, estavam todos os dispositivos dentro da cabine e eles só tinham um espaço pequeno para colocar um único suporte para poder pintar uma base que ele estava pintando. Então, a gestão organizacional ela é extremamente importante para que você tenha um processo de pintura mais produtivo. Vou te dar mais uma dica importante. Se a sua cabine ela for o que a gente chama de sistema side draft, onde ela puxa pela lateral, pinte as suas peças a uma distância máxima de 1,5 metro da cabine. Não adianta você muitas vezes comprar uma cabine de pintura e colocar a peça para pintar do outro lado da sala. Com isso você vai acabar perdendo eficiência de exaustão, vai poluir o ambiente e aí você com isso vai acabar tendo problemas de acabamento. Agora nós vamos falar talvez de um dos pontos mais importantes das nossas dicas, que é a gestão dos produtos químicos. É aqui que vai fazer toda a diferença entre você ter lucro e ter prejuízo. Na fabricação de móveis, tinta é um componente importante do custo. Então se você for pegar, por exemplo, em custo de fabricação de uma cadeira, por exemplo, você tem madeira, mão de obra e tinta. Então é representativo na fabricação dos móveis a quantidade de tinta que você gasta para fazê-los. Então é de extrema importância que nós aprendamos a lidar com as tintas. Então vamos lá. Primeira dica que eu te dou: lide com a tinta de acordo com o boletim técnico do fabricante. Na hora de você for misturar a tinta, muita gente faz o que a gente chama de tempero a gosto e não a mistura correta da tinta. Faça a mistura de acordo com o boletim técnico. Tenha sempre em mente o quanto você vai gastar de tinta para você for fazer um determinado tipo de trabalho ou determinado tipo de pintura. Lembre-se de uma coisa: na pintura é muito mais fácil você acrescentar do que você tirar. Então, é de extrema importância. Se você tem dúvida quanto à quantidade de tinta preparar, prepare menos. Se precisar, prepare mais. Do que você preparar mais tinta e você perder essa tinta. Porque 90% da tinta utilizada na pintura manual das empresas de móveis, ela é feita em poliuretano. E é uma tinta que a gente chama de bicomponente. Ela tem dois componentes. Um é a tinta, que é com resina poliuretânica, é um PU, e um catalisador, que é o agente secante da tinta. Então, uma vez que você misturou o catalisador nessa tinta, inevitavelmente ela vai secar. Então, é muito importante que você misture exatamente aquilo que você vai gastar. Um outro detalhe para você também economizar tinta são os equipamentos de pintura que você use. Os equipamentos que você estiver usando, use a regulagem conforme o fabricante indica. Muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes, os pintores regulam os equipamentos pelo ouvido, não pelo manômetro.
faça a regulagem de pressão de acordo com o que o fabricante estipula que aquela ferramenta faça. Outra dica que eu te dou em relação à sua gestão de químicos: cuidado com o desperdício de tinta pronta. Uma vez que você preparou mais tinta, essa tinta vai secar e você vai perdê-la. Como é que você gerencia isso? Através do seu descarte de produto químico. Se você está tendo muito descarte de produto químico, você está tendo muito desperdício de tinta. Como você controla isso? Se você compra 50 litros de solvente, esse solvente ele vai acabar evaporando uma parte. Então, quando você for descartar esse solvente, você vai descartar entre 35 e 30 litros de solvente. Como é que você sabe que você está tendo desperdício? Se você compra 50 litros de solvente e você está descartando 60 litros de produto acabado, significa que você está desperdiçando tinta no meio daquele solvente. E isso é muito comum a gente ver. Chega no final do dia, acabou as operações, o que sobra de tinta na lata, o pessoal mistura no meio do solvente e joga no latão para poder jogar fora depois, para poder ir para reciclagem. Então, é importante você prestar muita atenção naquilo que você prepara e joga fora. Outra coisa que é uma pergunta que a gente faz para os nossos clientes e muitos deles não sabem a resposta: quanto você gasta de químicos para pintura por mês? O que é importante você saber disso? Porque se você souber o que você está gastando, você sabe o que você precisa economizar. E hoje, muitas vezes, muitos clientes não sabem a quantidade de tinta que eles gastam por mês. E isso é fundamental para que você tenha um controle do custo. E como a gente disse anteriormente, a tinta é um dos maiores custos na fabricação de móveis. Então, uma vez que a gente tem a informação do quanto você gasta de tinta, nós conseguimos sugerir para você, muitas vezes, alguns equipamentos ou processos que façam com que você economize isso. E você consegue mensurar aquilo que você está desperdiçando de tinta. Nós vamos falar agora sobre a gestão dos equipamentos de pintura. Muita gente diz que a pistola de pintura é tudo igual, todas pintam e a única diferença é que umas são mais caras que as outras. Não, isso não é verdade. Dentro de um processo produtivo moveleiro, é essencial que você tenha a ferramenta correta para o trabalho correto. É essencial que você tenha um equipamento de pintura que seja o mais produtivo possível e que te economize tinta. Deixa eu te dar um exemplo. A tecnologia Airmix da Sans Kremlin, por exemplo, ela é especialista em fazer com que você reduza a quantidade de tinta que você usa, aumente a taxa de transferência para a peça, aumente a camada de tinta e melhore o teu acabamento, com economia e menos névoa. Vou te explicar isso tudo que eu acabei de dizer agora. Taxa de transferência, o que sai da pistola e o que efetivamente fica na peça. O que sai da pistola, 1 litro de tinta. O que ficou na peça, 860 ml de tinta. O nome disso é taxa de transferência, significa que deixou na peça 86% é a taxa de transferência. Isso o Airmix, por exemplo, te proporciona. Além de uma economia em cima do tanque de pressão, por exemplo, e de pistolas de caneco, de até 35%. E isso é muito representativo. Nós temos clientes, por exemplo, que gastavam 300 mil reais de químicos por mês, de tinta por mês nas suas fábricas. E com o Airmix nós conseguimos economizar 120 mil reais em tinta por mês. Eu estou falando de uma economia milionária por ano. Então é muito importante que você preste muito atenção na ferramenta que você fornece para o seu pintor pintar. Por que você tem que ter uma ferramenta especialista para isso? No caso do Airmix, 70% menos névoa na pintura. Segunda vantagem, 30% no aumento de taxa de transferência. Isso para você que aplica selador e primer é fantástico, porque você tem mais material para que depois possa ser lixado. Você tem uma redução no consumo de ar comprimido, porque enquanto uma pistola com tanque gasta 30 metros cúbicos hora de ar, um equipamento Airmix gasta 3 metros cúbicos de ar. Outra vantagem do sistema, como você desperdiça menos tinta, você tem 70% menos névoa, você desperdiça menos tinta para a cabine e para os filtros da cabine, você tem menos manutenção.
Então, os equipamentos são essenciais. Mas é um equipamento Hermix custa caro? Vai depender muito do teu ponto de vista. Você pode comprar, por exemplo, uma pistola de R$200. Você acha para comprar em qualquer casa de ferramenta. Uma pistola de R$200, mas que gasta 50% mais do que um equipamento Hermix. Se você tem, por exemplo, um gasto de tinta mensal na casa dos R$10.000, e você sim, pinta com essa pistola de R$200, essa pistola gastando 50% mais, no final do ano essa pistola te custou R$60.000. Enquanto um equipamento Hermix, por exemplo, que vai te economizar 30%, ele te gerou uma economia de R$36.000 no final do ano. Te gerou lucro. Então é essencial que você tenha cuidado com a ferramenta que você oferece para que o teu pintor trabalhe. Uma ferramenta de boa qualidade, que tenha um bom acabamento, que trabalhe com baixa pressão se você não optar pelo Hermix. Uma pistola de baixa pressão, ou uma HVLP ou uma LVLP, para que ela faça menos névoa e desperdiça menos tinta. Tinta serve para você se ela estiver na lata ou se ela estiver na peça. Se essa tinta estiver no ambiente, estiver na cabine, estiver no chão, prejuízo. Então é essencial que você tenha o equipamento correto para fazer esse trabalho. Outro detalhe, isso a gente vê bastante. Muitas vezes se compram bons equipamentos de pintura, mas não se tem o devido cuidado da limpeza deles. 90% das causas de manutenção de equipamentos de pintura é falta de limpeza, da limpeza correta. E muitas vezes não é nem porque o pintor deixou de limpar corretamente o equipamento. Mas agora eu vou te dar uma dica bem preciosa. Muitas vezes se compra um solvente para misturar tinta e um solvente para limpar a pistola. No entanto, o solvente que dilui a tinta, ou diluente, ele tem poder que a gente chama de arraste para fazer com que se quebre as partículas de tinta, para que se realmente dilua essa tinta. Só que se você usa um thinner, por exemplo, não digo um thinner, você usa um solvente que não tem o mesmo poder de arraste do que um solvente que dilui a tinta, você não vai conseguir limpar o equipamento por dentro. Quando você usa um thinner, por exemplo, reaproveitado, reciclado, muito mais barato. E isso vai te causar manutenção dos equipamentos. Então é essencial que você use um solvente adequado para que você limpe corretamente a ferramenta e para que ela esteja sempre em boas condições de uso. Mais uma dica eu vou te dar sobre a sua conservação de equipamentos de pintura. Verifique sempre os filtros. Verifique se não há nenhum tipo de entupimento no equipamento. Verifique, além dos filtros do equipamento, os filtros da cabine. Obedeça os manuais da cabine enquanto troca de filtro, tempo de troca, limpeza de cabine. Isso são grandes causas de manutenção no setor de pintura. Verifique as mangueiras do equipamento, que com o tempo elas ressecam com o solvente que cai nelas muitas vezes. Se você mantiver seus equipamentos com uma regulagem correta e limpos, eles vão sempre te trazer uma boa economia e vão sempre fazer o trabalho com qualidade. O nosso último tópico agora, e talvez um dos mais importantes deles, é a gestão da produtividade da cabine. Tudo aquilo que você não mede, tudo aquilo que você não consegue mensurar, você também não consegue gerenciar. Então é de extrema importância que você tenha todos, além de todos os processos que eu te falei anteriormente, mas que você tenha o processo de gestão, a gestão da produtividade da tua cabine nas tuas mãos. O grupo ARP Aspersul, a ARP, a gente está desenvolvendo, na verdade nós já lançamos no mercado um sistema de gerenciamento eletrônico das cabines de pintura. Hoje você já tem esse sistema, por exemplo, numa coladeira de bordos, onde você consegue saber quantos metros lineares você colou de bordo, você consegue saber quantas peças você colou e o comprimento dessas peças. Então você consegue saber a produtividade da tua coladeira por hora. Na sua seccionadora também não é diferente. Você consegue saber quantas chapas você cortou, quantos cortes foram feitos, tudo isso você tem acesso no próprio painel da máquina. Da mesma forma, todos os processos de usinagem são assim. E como é que você faz isso, por exemplo, numa cabine de pintura manual? Se você tem, por exemplo, uma cabine automática,
como as famosas expulsatrices, onde você tem uma máquina de pintura por pistola automática, você também consegue gerenciar isso. Mas e numa cabine de pintura manual? Como você faz esse tipo de coisa? Eu tenho uma solução bem legal para você. Nós desenvolvemos um software de monitoramento de cabines de pintura. Nesse software, a gente consegue fazer várias coisas para você. Além de medir a produtividade do pintor, a gente consegue dizer para você quanto tempo você precisa para trocar os filtros, quanto tempo falta para trocar os filtros. Nós conseguimos informar isso eletronicamente para você, para que você dê a ordem para fazer a troca dos filtros. Esse sistema, ele te permite que você aumente a produtividade do teu setor, em média em 15%, só ajustando os processos de alimentação da cabine. Ajustando, por exemplo, o processo de alimentação de tinta, ajustando a regulagem de equipamentos. Se o equipamento está quebrando muito, significa que ele precisa de manutenção. Se a cabine está parando muito, significa que você está tendo desperdício de tinta, então está tendo que fazer muita troca de filtro. Tudo isso a gente consegue fazer pelo software. Então, esse software ele veio para revolucionar e colocar as cabines manuais na indústria 4.0. Pessoal, eu espero que essas dicas que a gente tenha deixado para vocês sejam úteis para o processo diário de vocês. Lembre-se de uma coisa. Qual é a primeira coisa que você olha quando você vai comprar algum produto, determinado produto? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, qual que é a primeira coisa que você olha no carro? O acabamento dele, a pintura. Então é essencial que nós possamos ter nos nossos móveis a melhor pintura que nós conseguimos fazer. Porque isso, no final das contas, é o que acaba vendendo os nossos móveis, é o acabamento deles. A gente espera que essas dicas tenham sido úteis. Nos colocamos à disposição aqui no grupo ARP e as pessoas, aqui na ARP. Estamos aqui para poder te atender. Qualquer dúvida que você tenha em relação à pintura, qualquer problema que você tenha, acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais, ligue para nós aqui no Departamento de Processos de Pintura. Nós estamos aqui prontos para te atender, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Tenha uma ótima semana digital da Formobile. Até a próxima!